Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Aldejane Dias, coordenadora de Educação e Saúde do SESC Poconé. Esse é o nosso episódio. O que é ecoansiedade? Hoje vamos discutir sobre como o meio ambiente interfere na nossa saúde mental. O assunto é tão atual que a APA, Associação de Psiquiatria Americana, que classifica como ecoansiedade o medo crônico da ruína ambiental, publicou um relatório em 2017 com um alerta. Ainda que as pessoas tendam a pensar mais nos impactos físicos ligados a desastres naturais, a questão psicológica não pode ser ignorada. Afinal, quando nos deparamos com prognósticos trágicos de ordem ambiental, como aconteceu com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ou a própria pandemia da Covid-19 que assolou o mundo, as recentes queimadas no Pantanal e a seca prolongada que assolou a região, tendemos a ter comportamentos extremos. Ou ignoramos a realidade, ou mergulhamos nela, consumindo informações compulsivamente, o que gera ansiedade e medo sobre um futuro incerto. Para entendermos mais sobre o assunto, vamos ouvir o relato de pessoas que viveram e sentiram a presença dessas tragédias ambientais no Pantanal Mato-Grossense. E em seguida, Maria Conceição Santos Oliveira, psicóloga da Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos, vai explicar melhor o que é a ecoansiedade, como ela acontece, quais os seus desdobramentos e como podemos nos cuidar. A pessoa que vai narrar agora é o Miguel Paulo de Amorim Silva, morador de São Pedro de Joselândia, que esteve bem próximo dos acontecimentos de 2020. Vamos ouvir seu relato? Meu nome é Miguel Paulo de Amorim Silva, eu tenho 33 anos, sou natural daqui de Joselândia e me criei aqui por volta de 2010. Eu mudei, eu fui para Várzea Grande, onde eu estive até pouco tempo, até a chegada da pandemia. Com esse período de pandemia, eu decidi que era hora de voltar. E retornei à comunidade. Atualmente, eu ajudo meu pai. Ele é agricultor, então eu dou uma força para ele. Bom, eu nunca imaginei passar por uma situação igual a essa. Você vai ali no centro da comunidade, você vê a praça vazia praticamente, você vê a escola fechada, né? Até mesmo a igreja com capacidade reduzida. Quando foi que nós tivemos isso por aqui, né? Tenho 33 anos, eu não lembro disso ter acontecido. E isso é ruim, obviamente isso é muito ruim. E isso aperta mais o coração quando você para pensar que você não sabe nem quando isso tudo vai passar, né? Porque esse período de pandemia não tem uma data para terminar. E aí acaba que você não pode nem se reunir direito com seus amigos, com seus familiares, né? Por causa da pandemia, que acaba atrapalhando o andamento de tudo, né? Vem um sentimento de tristeza, né? Você perdeu o Pantanal da maneira que perdeu. A natureza levou um tempão para chegar aonde tinha chegado. Depois vem o incêndio e acaba que levando, né? Levando que a natureza levou tudo aquele tempão lá atrás para construir. O incêndio conseguiu destruir em questão de dias. A seca no ano de 2020 foi
foi muito brava aqui na região. Passamos quase 6 meses sem chuva. E isso afetou muito a comunidade. Teve pessoas que perderam plantação. Meu pai foi um deles. Meu pai plantou mandiocal, não nasceu. Ele voltou a plantar novamente, não nasceu de novo, ele desistiu. E assim como meu pai, várias pessoas perderam. Os criadores de gado da região dessa vez passaram aperto. Os corijos secaram, o pasto praticamente acabou, os tanques secaram. Teve relato de poço de manilha que secou. Então, muitos deles que ainda não tinham foram obrigados a mandar construir poços semi-artesianos para poder aguentar, cuidar do rebanho. Quando a situação parecia que estava começando a voltar para o controle, começou a surgir os incêndios no Pantanal. Vamos ouvir também Ângela Maria de Campos Caldas sobre como tem sido viver todos esses momentos lá na sua comunidade, em São Pedro de Joselândia. Meu nome é Ângela Maria de Campos Caldas, tenho 60 anos, moro em São Pedro de Joselândia há 27 anos e trabalho como agente comunitário de saúde. Está sendo muito difícil porque, assim, eu sou agente de saúde, trabalho, né, de frente com os problemas, tenho que visitar a casa das pessoas e aí a gente fica assim, chega meio receoso, porque as pessoas também ficam receoso da gente, porque com esse vírus a gente não sabe como que tá, e aí você chega e você não pode abraçar a pessoa, não pode ter aquela liberdade que a gente tinha, então está sendo muito difícil porque aí a gente fica estressado, fica preocupado, com medo, aquele medo que dá uma insegurança, que a gente não sabe nem o que fazer, porque você chega, você conversa com as pessoas, e aí você fica assim, a pessoa olha para você, quantas casas será que a Angela já passou, contato com quem que ela já teve, então fica aquela insegurança. É muito difícil mesmo. Impactante, assim, a realidade nossa, que nós vivíamos tranquilo, sem preocupar com esses tipos de coisa, porque graças a Deus na nossa comunidade é uma comunidade assim bastante saudável, não tem tanto problema de saúde e aí vem essa pandemia para amedrontar e pôr a gente assim inseguro, muito inseguro mesmo. Quanto à seca, também é muito difícil. Você vê criação com sede, com fome, né? Muitas pessoas perdendo o que plantou. Tudo que você planta, se nasce, daí a pouco ele morre porque não tem a chuva e sente muito, não nasce, não dá. Então, muita coisa foi perdida com essa seca, apesar de agora já ter dado mais chuva, mas assim, ainda está sendo difícil, porque nosso lugar, a vida do lugar nosso é água, né? E agora nós não temos tanta água, não tem, a chuva está muito pouco, e a gente está desde já muito preocupado, né, com o dia de amanhã ou depois, por causa não está chovendo e fica assim, a gente fica naquela sofrendo antecipadamente. Problema de saúde, sim, a gente está tendo, né, por causa das consequências, né, da seca, da fumaça, da queimada que teve muito, e assim o estresse que a gente está vivendo por causa dessa pandemia, então misturou tudo. A gente tem, eu pelo menos tenho dor de cabeça quase sempre, dor, tem dia eu fico com dor no corpo,
A única coisa, assim, não tenho a falta de apetite, mas, assim, eu fico ansiosa e fico querendo comer, comer, comer. Não que eu estou com fome, mas aquela ansiedade que me dá, e eu acho que a comida vai me saciar dessa ansiedade, desse nervosismo que eu vivo nele, assim, muita coisa pesando no ombro da gente, né? Quanto ao falar sobre o que devemos fazer para mudar essa situação, é muito difícil, porque a gente fala, né? Ah, tem que conscientizar as pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que, na realidade, isso é muito difícil, porque envolve muitas pessoas, muita gente, e tem que ter uma força-tarefa e colocar a mão na obra mesmo, né? Trabalhar em pró dessa situação, de mudar essa situação. Só que, assim, enquanto 200 une, 500 está destruindo, né? Está desmanchando, está fazendo coisas que não deve. Então, é uma coisa assim bem complexa para a gente falar, é um assunto assim complicado da gente falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque na teoria tudo é mais fácil, né? Quando chega na prática mesmo, a coisa complica porque envolve muitas ideias, muitos pensamentos e atitude mesmo é muito pouco, né? Infelizmente funciona assim. A próxima participante é a professora Suelen Leite, professora da Fazenda Porto Jofre Velho, no Pantanal, que vivenciou bem de perto tudo isso que aconteceu. Vamos escutar um pouquinho o que ela tem a nos dizer? Me chamo Suelen, tenho 28 anos, trabalho no Porto Jofre, na Fazenda Jofre Velho, Pantera Brasil, há 8 anos. Sou professora com especialização em educação no campo. Durante o ano de 2020, vivenciamos algumas experiências um pouco atípicas. Tivemos a pandemia, algo que nunca passou pela minha cabeça que poderíamos vivenciá-las. Foi uma situação muito difícil, ainda mais para nós brasileiros, que estamos muito acostumados a compartilhar espaços onde somos muito afetuosos. Gostamos de abraçar, de estar sempre próximo, reunidos com as pessoas. Aprender a conviver com a pandemia foi um pouco difícil. Por exemplo, as nossas aulas na escola onde trabalho foi suspensa. Precisamos nos reinventar para poder fazer o ano acontecer de um jeito diferente. Então, as aulas acabavam sendo à distância. Ter a escola vazia, sem a presença das crianças, era muito triste. A falta de barulho, a falta de crianças brincando, isso fazia parecer um vazio muito grande. O prédio da escola em si apresentava uma solidão, mas eu acho que com a esperança de logo voltar ao normal. Na comunidade onde trabalho, a sua maior fonte de renda é o turismo. E esse ano, as famílias que moram aqui não puderam executar os seus trabalhos. Devido à pandemia, tudo esteve paralisado. Muitas famílias declararam situações de emergência. Devido à falta de trabalho, muitas não tinham o que comer. Mas graças à solidariedade das pessoas, com campanhas onde puderam então distribuir sacolões, cestas básicas,
onde supriam necessidades de famílias que estavam isoladas, com medo de ir para a cidade e ter uma possível contaminação com o Covid, mas ficavam em um certo desespero, porque estar aqui sem poder trabalhar, sem ter o seu alimento, ou ir para a cidade e correr o risco de ser contaminado. Como se não bastasse o Covid, logo veio as queimadas, onde o rio esteve com um nível de água baixo, o campo estava extremamente seco e logo se iniciam então os focos de incêndio. Focos então que foram logo se alastrando por todo o Pantanal, fugindo então do controle de combate. O homem não era mais capaz de enfrentar o fogo, por mais que tivesse inúmeras pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo. Entretanto, a natureza ainda era mais forte. Só podíamos contar com uma ajuda divina. As chuvas estavam cada vez mais escassas e quando chovia não era suficiente para abater o fogo. Ao ver tudo queimando, tudo em cinzas, tínhamos um sentimento de muita tristeza. Você se deparar no campo com animais que estavam esturricados, queimados. Animais que muitas vezes vinham pedir socorro. Um pedido de socorro silencioso. A cada animal resgatado, tínhamos a esperança de poder estar salvando e tentar fazer com que ele pudesse retomar a sua vida em seu habitat normal, sabendo que ele poderia estar sofrendo ou ter sofrido sequelas que impedisse de retomar a sua vida. Diante então de uma verdadeira guerra, mas uma guerra natural, percebíamos que o homem estava chegando em sua exaustão. Vinham diversas pessoas tentando ajudar a combater o fogo. Bombeiros, forças armadas, marinha, exército, a comunidade local, mas ainda éramos muito pouco. Pessoas que se deslocavam do outro lado do país, vinham diversos lugares diferentes, todos com o mesmo intuito. Muitos ajudando no combate direto, na linha de frente com o fogo, e outros colaborando como podiam, podendo então ajudar nos resgates dos animais, colocando alimentos para animais aonde não tinham mais, aonde a área foi toda queimada. Pessoas que mesmo muito distante, em outros países, que de uma forma muito comovente também colaboraram. Foram feitas diversas vaquinhas com o intuito de arrecadar dinheiro e condições financeiras para que pudessem manter pessoas que estavam na linha de frente do combate, com alimentação, com equipamentos de proteção, enfim. De toda forma, a ajuda chegava. Por mais que tivesse infinitas pessoas dispostas a ajudar, ainda tinha muitos pontos que não era possível chegar. Pontos aonde não tinha acesso, o que tornava então impossível o combate contra o fogo. Nessa guerra contra o fogo, tornamos então amigos de muitas pessoas, conhecemos inúmeras. Ao estar no combate contra o fogo, não tínhamos como preocupação apenas salvar a natureza, mas sim evitar que esse fogo chegasse até as residências de muitas famílias. Além das residências, tínhamos também as pontes, onde é a única forma de termos acesso à rodovia transpantaneira.
Tivemos percas, sim, tivemos. E quantas? Fazendas onde teve praticamente 99% queimada, pontes que foram destruídas. O fogo foi muito mais forte do que podíamos imaginar. Mesmo diante de todo o trabalho que foi executado pelas pessoas envolvidas, pessoas aqui da comunidade não apresentam nenhum relato de possíveis alterações em sua saúde devido ao combate ao fogo. Claro que durante as queimadas, durante o incêndio, tivemos sim ardências nos olhos, um pouco de dor de cabeça, dificuldade até mesmo para respirar, mas isso eram consequências das fumaças. Hoje não mais. O fogo nos trouxe uma lição que, mesmo muito distante, o ser humano ainda é capaz de ser cooperativo e que todos colaboram. O humanismo entre as pessoas ainda existe. O querer ajudar uns aos outros fala mais alto do que qualquer outra dificuldade. Acredito que medidas de prevenção e combate ao fogo vão ser tomadas para que mesmo no início de qualquer foco de incêndio possa ser combatido e, quem sabe, vencido. Não deixando ou esperando apenas uma providência divina, aguardando com que a chuva combata o fogo. E agora vamos ouvir o que a Conceição, nossa psicóloga, tem a nos dizer sobre todos esses relatos. Olá, sou Maria Conceição, sou psicóloga clínica organizacional. Eu moro em São Paulo, na Zona Leste, em um bairro periférico do município de São Paulo. Eu moro aqui em São Paulo desde os 11 anos. Antes disso, eu morava na Bahia, num distrito chamado Iguá, e em Vitória da Conquista. No momento, eu divido meu tempo entre os atendimentos clínicos individuais, consultorias em psicologia, e eu também ofereço plantões psicológicos para profissionais do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Parte desses profissionais do Fundo Brasil são assessoras e assessores que trabalham no programa Rio Doce. Eles atendem as pessoas que foram atingidas e que sofreram os danos do derramamento da barragem do Fundão em Mariana. É uma situação muito complicada que, até hoje, as pessoas ainda sentem os impactos de tudo isso. Também sou uma mulher negra e ativista do movimento negro. Integro hoje 2 coletivos focados na saúde da população negra. Um deles é a Aliança Pró-Saúde da População Negra e a Roda Terapêutica das Pretas é o outro. Na Roda Terapêutica das Pretas, nós atendemos mulheres periféricas em condição de vulnerabilidade, com recorte racial. Essas mulheres são atendidas via dispositivo grupal. Infelizmente, em consequência da pandemia, nós não conseguimos fazer os atendimentos presenciais, mas estamos dando esse suporte à distância e dentro do que é possível, fazemos o atendimento online. A Aliança para a Saúde da População Negra é um coletivo que une outros coletivos, fortalecendo lideranças locais, a fim de criar estratégias para pensar políticas públicas que dê conta das demandas da população negra. Eu espero conseguir oferecer alguns elementos, através da minha fala, para reflexão de quem estiver ouvindo, sobre como os impactos ambientais eles podem causar danos tão importantes para a nossa saúde mental. Muitas vezes nós pensamos que doença só é considerada doença quando ela aparece em um exame médico. Mas a nossa saúde emocional, ela tem muitas faces. E aí, muitas vezes, não aparece de uma maneira tão objetiva como nos exames de doença física. E agora vamos ouvir o que a Maria Conceição Oliveira, nossa psicóloga, tem a nos dizer sobre a ecoansiedade. Sem contar que, atualmente, nós temos um agravante
ainda para identificar o que é doença física e o que é doença de ordem emocional. Até mesmo porque os sintomas são muito parecidos. Então, um sintoma de ansiedade, por exemplo, é falta de ar. E um dos sintomas da Covid também é falta de ar. Ou seja, fica difícil para que as pessoas consigam identificar o que está sentindo, sem contar que um ainda pode ser consequência do outro, né? Então, assim, tão preocupadas como as pessoas estão, como nós estamos, muitas vezes um sintoma acaba desencadeando o outro. E para se juntar ao combo, infelizmente, ainda estamos vivendo uma crise social e econômica muito séria. Ou seja, para alguns grupos, tudo isso que tem se passado chega de uma maneira muito mais intensa. Agora, imaginem vocês, pessoas que, além de tudo isso que eu falei agora há pouco, ainda sofreram e sofrem, de alguma maneira, os efeitos das queimadas que aconteceram, como é no caso do Pantanal Mato Grossense. Então, é delicado, né? É difícil, é complexo. As pessoas não vão sentir da mesma maneira, muitas pessoas não vão enxergar de imediato esses sintomas, podem sentir depois. O medo se apresenta de formas diversas e o medo ele desencadeia ansiedades e muitas vezes, por esse medo ser tão intenso, algumas pessoas não vão entrar em contato diretamente com os sintomas, mas em algum momento no futuro pode aparecer de outra forma. Quando a gente fala sobre ansiedade, as pessoas rapidamente já pensam em alguém que já falou ou já viveu alguma crise ou algum período com transtorno, porque a ansiedade ela é muito comum. Assim, no Brasil, a cada 3 pessoas, 2 sofrem de ansiedade. A ansiedade ela está presente em muitos e muitos períodos de nossa vida, alguns momentos mais, outros momentos menos, né? E o termo ele acabou se popularizando e não ganhando a importância que deveria ter. Então, muitas pessoas acabam minimizando a importância de cuidar de uma ansiedade como sendo algo que poderia passar sozinho, assim, algo que iria desaparecer sozinho. Mas não é bem assim. As ansiedades, né, desencadeiam transtornos importantes que, se não for bem pensado e bem cuidado de início, pode trazer agravamentos muito sérios, muito importantes. Dentre essa diversidade toda, tem um termo que tem ganhado espaço, que é a ecoansiedade. Hoje a psicologia ainda estuda pouco a ecoansiedade, mas é muito possível que no futuro próximo ela precise de mais espaço para ser pensada, para levar adiante, para compreender as diferenças entre uma ansiedade convencional e uma ansiedade relacionada aos impactos ambientais. Então, já pegando o gancho daí, né, a ecoansiedade, ela tem essa relação com os impactos dos fenômenos da natureza sobre o nosso corpo. A relação das pessoas com a natureza tem sido sentida de uma maneira muito intensa. Então, a própria pandemia é um efeito disso. Então, nós já sabemos que esse vírus e tantos outros que ainda vão aparecer têm a ver com esse desequilíbrio ambiental e que acaba afetando a nossa saúde de várias formas, né? Seja fisicamente ou emocionalmente. Quem desenvolveu esse termo foi Theodor Roszak. Ele fala dessa relação profunda entre psicologia e ecologia, né? Que existem vínculos muito intensos da natureza com o nosso corpo, fazemos essa conexão diretamente. Geralmente não paramos para pensar o quanto a natureza tem uma influência importante sobre o nosso corpo. Pensem, por exemplo, a importância da vitamina D na nossa vida.
mas nós só conseguimos produzir vitamina D se fizermos a exposição em horas adequadas ao sol. E sem a vitamina D, nós podemos, inclusive, desencadear estados graves de depressão. Há relatos de pessoas, inclusive, que dizem se sentirem muito mais tristes, muito mais desanimadas, muito mais depressivas em dias frios. Quando o termo ecoansiedade surge, vem com a necessidade de nomear alguns transtornos emocionais que são ocasionados diretamente pelas mudanças climáticas, né? Quando isso acontece de uma maneira brusca, né? De entender que aquela é uma ansiedade que aconteceu em uma situação pontual, em um momento específico. Então, por exemplo, os desastres naturais, as crises de proliferação de fenômenos meteorológicos extremos, grandes ondas de calor, o caso dos incêndios, ciclones, tufões, terremotos, maremotos, né, aumento da poluição, acumulação de lixo, perda da biodiversidade, escassez de água, exploração excessiva dos recursos naturais, desmatamento, alta subida do mar. Então, esses são só alguns exemplos, né, que acontecem em determinadas regiões e que os sintomas nesse grupo de pessoas que estiverem passando por isso vão acontecer possivelmente em consequência disso. Não significa que essas pessoas também não tenham outros transtornos emocionais em relação às outras situações de suas vidas. Mas somado a tudo isso, acaba se nomeando como ecoansiedade, porque o desencadeador foi um desses fenômenos. Em relação à pandemia, que também pode ser considerada uma ansiedade que tem uma origem ecológica, nós, psicólogas e psicólogos, começamos a perceber que as pessoas chegavam com sintomas muito parecidos com sintomas descritos por quem viveu um terremoto. Então, ficar em alerta constante. Então, imaginem alguém que passou por uma situação extrema de um terremoto ou de uma enchente, então medo de perder todas as coisas. Então, uma pessoa que vive isso, ela não vai conseguir dormir direito, por exemplo. Vai ficar sempre em estado de alerta, com medo de que isso possa acontecer de novo. Tem um psicanalista, um teórico, que ele chama isso de medo do colapso. É como se algo a qualquer momento pudesse acontecer, que certamente também foi o que passou ou passa ainda pelas pessoas que moram no Pantanal. Talvez sentir o cheiro de fumaça pode lembrar a situação que já aconteceu lá atrás e desencadear novamente aquele medo. Embora a ecoansiedade não seja considerada uma doença nos manuais de diagnóstico, é importante que os profissionais de saúde mental, consigam fazer essa identificação, né, a partir dos relatos que as pessoas forem trazendo, né, compreender a situação da região, perguntar mais sobre o que passou, né, nos últimos tempos, para ter essa compreensão, né, de qual fenômeno que acabou desencadeando aqueles sintomas. Muitas vezes as pessoas não vão chegar num posto de saúde, em alguma unidade de saúde, relatando um sintoma diretamente relacionando ele ao fato em si. Então, não significa que a pessoa vai chegar numa unidade de saúde e dizer: estou sentindo dor de cabeça porque estou com ansiedade em relação à queimada que aconteceu na região onde eu moro. A pessoa não vai fazer isso. É possível que a pessoa chegue na unidade de saúde, relate ao profissional que ela tem sentido intensas dores de cabeça. E aí sim vale fazer uma investigação mais profunda para entender se essa dor de cabeça tem alguma relação com a ansiedade relacionada à queimada. Né? Então, vale muito a pena, né, conversar muito mais com a pessoa que chegue com sintomas muito parecidos com sintomas de uma ansiedade convencional, perguntar o que tem acontecido na região onde essa pessoa mora.
Para elucidar melhor isso que eu acabei de dizer, eu pensei aqui num caso de um estudo que eu fiz com profissionais de UBS aqui em São Paulo. Então, uma médica ela relatou que tinha uma senhora que procurava atendimento médico muitas vezes no mês por dizer que sentia dores intensas no peito, palpitações, sintomas muito parecidos com infarto. E ela foi medicada algumas vezes para tratar isso, né, pensando nisso. E voltava outra vez, né, isso não passava. E num determinado dia, essa mesma médica, ela decidiu aprofundar um pouco mais, né, e perguntar para a mulher em que momentos que essas dores e essas palpitações apareciam. E aí a mulher conseguiu dizer que isso acontecia muito mais quando começava a trovejar. Então, quando começava a trovejar, o coração dela já palpitava e suava frio e tudo mais. E por que que isso acontecia com ela, né? Ela morava num morro e tinha um filho com deficiência que ela levava para diversos lugares e era só ela que fazia isso, tinha que descer do morro. E quando chovia, o morro era afetado e ela acabava tendo muita dificuldade por causa da lama. E aí, quando começava a trovejar, ela já sentia isso tudo, né? Então, foi aos poucos que a médica foi entendendo que a razão da palpitação não eram sintomas de infarto, mas que tinha uma relação direta com aquela questão em si, que tinha uma relação direta com as chuvas, com as enchentes, com a lama que descia pelo morro. Então, eu queria chamar a atenção aqui para que as pessoas que vivenciaram, né, as queimadas no Pantanal Mato-Grossense, elas pudessem atentar-se para os sinais que o corpo tem apresentado nos últimos tempos ou que possa vir a apresentar num outro momento. Às vezes não vai acontecer de imediato. Muitas vezes o efeito físico ele aparece e o efeito psicológico não aparece de imediato, porque o medo ele fica guardado, né? Esse medo fica inconsciente e ele só começa a aparecer em forma de sintoma quando a pessoa de alguma maneira entra em contato com esse medo. E aí, por não ter muitas vezes recursos para nomear, né, recursos emocionais para nomear o que é aquele medo, o corpo faz isso por ela. Então, vale super a pena que vocês sempre estejam de olho nas manifestações do corpo. Às vezes, algo que parece muito simples, né, são sinais. Um arrepio, frio ou suor nas mãos, né, dor de cabeça constante, dores de barriga, falta de ar, são diversos. E para cada pessoa, os sintomas podem aparecer de uma maneira diferente. E acontece de maneira diferente porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? Tudo depende de muitas situações, né? Da construção social, das experiências, da construção histórica, da construção emocional de cada pessoa. Então, isso não é igual. Mesmo que o evento tenha acontecido na mesma região, às vezes dentro da mesma casa, da mesma família, as pessoas vão sentir de maneiras diferentes, né? Mas isso não quer dizer que não exista nenhuma situação que comprometa de uma maneira coletiva. Então, determinados grupos, eles podem se sentir mais desmotivados. E isso pode acontecer de uma maneira coletiva. Pode acontecer também de o grupo começar a desenvolver alterações comportamentais. E isso é muito importante, né? Então, vai afetar nas relações grupais, nas relações familiares, e muitas vezes isso acontece como uma tentativa de aliviar a dor, e a pessoa muitas vezes nem percebe que está fazendo isso para aliviar a dor. Então, como tem um relato anterior, né, assim, comer
mais, começar a comer mais. Então, algumas pessoas comem menos, outras pessoas ficam mais irritadas com facilidade, também é uma forma, né, de tirar aquela dor. Outras pessoas, elas dormem mais, outras dormem menos, começam a fazer uso excessivo de álcool, drogas, cigarros, né, desenvolver comportamentos agressivos. Então, por mais estranho que pareça ser, são todas essas formas de buscar algum alívio. E além desses impactos, lógico, tem e dos danos materiais, também tem o comprometimento direto da saúde física, que certamente as pessoas conseguiram perceber isso na pele, e as pessoas também começam a experimentar um luto traumático, viver o luto traumático em consequência das perdas que elas tiveram. Então, pessoas que sofrem da ecoansiedade, elas passam por esse período de luto, porque elas sentem a perda verdadeiramente, de uma maneira muito direta. Pensem num maremoto, num terremoto, numa enchente. Então, as pessoas têm perdas objetivas, e isso causa grandes traumas. Muitas vezes não necessariamente um bem material, mas um objeto de uma pessoa querida que foi na enchente, uma foto da pessoa querida que foi no terremoto, soterrou, ou numa queimada, uma árvore que lembrava um momento que a pessoa esteve ali com alguém que gosta, ou significados de estar ali naquele canto. Então, isso faz parte de um luto traumático que demanda um tempo para se curar. Enfim, somente quem vivencia situações tensas como essas, no caso das queimadas, sabe o que é esse sentimento. Então, o termo ecoansiedade serve para a gente entender a dimensão de tudo isso e compreender as raízes, mas só quem passa por isso, passou por isso, que consegue perceber o quão sofrimento que tudo isso causa. E como podemos cuidar, após os acontecimentos, porque o pós também deixa vestígios, inclusive de ordem emocional. É importante que as pessoas tratem desses traumas, considerem a ansiedade como uma doença também. É mais comum que as pessoas, como eu disse lá no início, que as pessoas interpretem a doença física porque ela aparece em exames e a doença emocional não aparece, mas também é uma doença e que pode trazer danos muito graves, e é importante se atentar a tudo isso. Conseguir identificar, observar as mudanças do corpo, tem alguns sintomas que são mais comuns, mas podem aparecer outros. Então, taquicardia, dor no peito, dores constantes de cabeça, especialmente na nuca, suor nas mãos, o medo de que alguma coisa vai acontecer de ruim a qualquer momento. Então, caso isso aconteça, é sempre muito importante relatar para alguém de confiança, ir ao médico e relatar mesmo. Assim, tem esses sintomas não passam, porque a primeira alternativa vai ser associar esse sintoma a uma doença física. Mas além de uma doença física objetiva, também pode ser uma doença de ordem emocional. Eu espero que as informações aqui tenham servido de alguma maneira para as pessoas que ouviram. Vale a pena levar muito em consideração todas essas situações de agravo ao bem-estar emocional. Infelizmente, saúde mental ainda é um tema estigmatizante e as pessoas demoram para falar sobre, sentem vergonha muitas vezes de falar a respeito, mas é importante a gente prestar atenção no nosso corpo. Nosso corpo é o nosso maior patrimônio e ele deve ser olhado de todas as maneiras,
física, mental, espiritual, né, emocional. É importante prestar atenção o que o corpo está querendo dizer para nós. Nesse tempo de pandemia, esse chamado tem sido cada vez mais urgente, né? Então, muitas pessoas começaram a prestar mais atenção numa tosse, por exemplo, na temperatura do corpo, né? com medo de estar com a doença. E se pudéssemos prestar atenção também em outros sintomas que o nosso corpo apresenta, né? Então, não é um período fácil que estamos vivendo. A chance de desencadear crises ansiosas, ela é muito maior em relação a um tempo atrás, a um ano atrás. Os índices de ansiedade estão aumentando, então vale muito a pena prestar atenção no corpo, sempre. E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado e até o próximo.